Então vai, né? Caião, estou saindo de uma igreja que prefiro nem citar o nome, mas ela se diz que é obra do Espírito Santo, porém tenho medo porque sempre me foi ensinado que se eu saísse dessa igreja seria um caído e que as outras igrejas são todas interessadas em dinheiro ou prestam um culto sem reverência. Sei. Aí ele coloca entre parênteses, traz o mundo para a igreja. Eu já até imagino de onde é que ele esteja vindo. Agora o questionamento dele é esse. E agora para onde eu vou, Caio? Por mais que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, também não posso ficar apenas em casa fazendo culto, pois meu filho precisa participar do corpo de Cristo, que é a igreja. O que eu faço, A Caio? igreja é a igreja, né? Que é na cabeça dele. Igreja é aquele povo que se reúne ali dentro daquele prédio, que tem aquela estrutura, aquilo ali, a cabecinha dele está assim. O filho dele é a igreja, se ele é a igreja. Quem é de Jesus é a igreja. Quem foi batizado no Espírito Santo, no corpo de Cristo, é a igreja. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, e todos nós fomos batizados num só corpo, pelo mesmo Espírito. Então, nós todos que cremos em Jesus somos igreja. Existem aqueles que são igrejas e se reúnem em determinados lugares, onde nem todo mundo que lá se reúne é igreja. Os que são igreja naquela reunião são os que conhecem Jesus. Os que não conhecem Jesus podem até ser teólogos e pastores, mas estão se reunindo, às vezes liderando até o grupo, mas eles próprios não são igreja. Assim como tem muita gente que não frequenta nenhum lugar, mas é igreja, porque conhece Jesus. Assim como tem famílias que são tão igreja que elas mesmas são tudo uns para os outros no fornecimento e na troca de dons e de graça e na educação da fé. O que você precisa saber antes de tudo é que essa história de escola dominical foi inventada há pouco tempo atrás. Paulo nunca soube o que era isso, nem Pedro. Não existia isso, gente. Quando eles se reuniam, os que criam, eles partiam o pão, comiam, bebiam com ações de graças, cantavam louvores e ouviam o ensino da palavra, ouviam a profecia. Naquele tempo, como ninguém tinha Bíblia na mão para ficar lendo, alguém se levantava e entregava uma palavra, que às vezes tinha um ponto de partida no Velho Testamento e que explicava o que Jesus tinha feito, outras vezes tinha um ponto de partida no ensino de Jesus, que ainda não estava escrito nem no Evangelho de Marcos, mas que eles conheciam, e alguém citava e falava as implicações e os outros contribuíam, depois eles oravam, e quando havia necessidade, eles compartilhavam recursos financeiros para ajudarem aos necessitados ou àqueles que distante dali estavam cumprindo uma missão de divulgação da palavra. Normalmente era só simples assim. Então, quem é que ensinava as crianças? Era o mesmo espírito do judaísmo, como é o mesmo espírito de uma boa tribo indígena não contaminada. Qual era o bom espírito do judaísmo? Os pais ensinavam os filhos. Todo pai é professor do seu filho. Não é isso que Paulo também ensina, escrevendo aos Efésios, aos Colossenses, quando ele manda que os pais sejam os mestres dos filhos, os ensinadores dos filhos, sobretudo pelo exemplo, pela palavra. Você é o mestre. A escola dominical é diária, é todo dia. Você é o mestre dos mestres para o seu filho, a sua esposa também. Agora, isso não impede você de encontrar um lugar bom, saudável, tranquilo, sem excessos, sem exageros, sem maluquices, e frequentar conforme lhe apraza. Eu não sei onde você mora, mas certamente deve haver uma porta, 2, 3, 10 aí no seu lugar que não são loucas. É fácil evitar a loucura.
porque loucura é quase tudo. Portanto, fica também fácil encontrar onde há um mínimo de sobriedade. Então, se você encontrar um lugar onde o pastor não seja um déspota, onde o povo não seja esquisitoide, nem fiquem querendo, olhando para o lado e julgando uns aos outros, que deem um mínimo de liberdade para você entrar e sair, onde a palavra seja ensinada sem falsificações, se não seja profunda, mas que ela seja basicamente honesta no ensino. E se tem uma estrutura aí onde alguns adultos ensinam crianças coisas básicas da palavra, aproveite também. Mas não confie a eles a educação espiritual, o treino de consciência espiritual no Evangelho que os seus filhos precisam ter. Isso só você vai dar, porque isso se confunde com a educação cotidiana, Evangelho como educação, educação como Evangelho, e sem ficar evocando Deus, dizendo, olha, o Papai do Céu está vendo. Não, é você que está vendo, é a sua consciência que está vendo. É verdade entre nós, é sem ameaça, é verdade. Você vai ensinando o Evangelho todo dia. Se você e sua mulher também ensinarem o Evangelho um ao outro, vocês vão virando uma família igreja, como toda família tem que ser, como toda comunhão mínima familiar precisa ser. Quem tem isso consciente dentro de si, quem tem essa segurança, é quem já não mama nas tetas da religião, mas bebe o genuíno leite espiritual que vem direto da palavra do Evangelho. Esse está seguro, esse encontra lugares para convívio, para extensões humanas, sociais, fraternas, boas, mas não por causa de nenhuma angústia de essencialidade, porque a essencialidade só acontece na dimensão da sua relação com Jesus pessoalmente e daquilo que você compartilhe dele com os seus. Essa outra congregação maior, ela às vezes é fundamental para alguns, para outros ela já não é nem fundamental, ela é apenas importante. E ela tem o seu lugar no mínimo de importância. Para alguns de fundamentalidade. Agora, de essencialidade não deve ter no coração de ninguém, porque essencial é só o Evangelho. Essencial é só Jesus, meu amigo. E aí, brother?